Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. O mundo está parando, o mundo todo, o coronavírus parou todo mundo, menos a gente. A gente continua a estudar. Então, tô improvisando, tá, gente, esse vídeo aqui pra gente não ficar parado, né? Eu tenho certeza que vocês aí estão ávidos, estão pé da vida porque não tem aula. Então, esse vídeo é pra gente que quer estudar, quer aprender mais, quer continuar o estudo do direito civil, da responsabilidade civil, tá, gente? Então, vamos dar continuidade, tá bom? Vou passar o link, a gente vai passar esse vídeo aqui pra vocês. Vocês vão ter oportunidade de no link, depois eu vou ver como é que vocês fazem as perguntas depois, tá bom? Mas vamos manter essa interação. Coloca no grupo do WhatsApp as perguntas e eu vou respondendo. Beleza, gente? O importante é a gente não deixar a peteca cair, continuar firme aí, tá todo mundo em casa mesmo, ninguém pode sair, né? Então vamos estudar, tá, gente? Então, eu mandei um material para vocês sobre nexo de causalidade, né? Nós estamos falando dos elementos da responsabilidade civil. Basicamente, né, gente, esses elementos vão que estão todos previstos no artigo 186, eles vão nortear toda a ideia acerca da responsabilidade civil. Tudo, basicamente tudo, não tudo, né, mas muita coisa a gente vai ver com base nesse dispositivo e com base nesses elementos que nós estamos estudando. O primeiro deles, nós falamos, qual é? Conduta, né? Nós falamos que a conduta pode ser ou ação ou omissão. Conduta comissiva ou conduta comissiva. Lembrando que a omissão, ela só gera responsabilidade civil se aquele que se omitiu deveria agir e não o fez, né? Ele tinha um dever jurídico de fazer algo e não o fez. Nesse caso, a omissão, em tese, pode gerar responsabilidade civil, tá? Segundo elemento peculiar, responsabilidade subjetiva, nós temos a culpabilidade, né? Culpa lato sensu. Olha, a meninada tá gritando, vocês, tá, gente? Não preste atenção na molecada, a molecada tá danada ali, eles estão correndo atrás do corona, o corona atrás dele, é mó loucura aqui embaixo, tá bom? Então não liguem muito não pra essa gritaria. Se ficar incomodando um pouco, depois eu taco uma pedra nele, jogo água gelada e ele sai daí, tá bom, gente? Culpabilidade, então, responsabilidade é típico da responsabilidade subjetiva, né? Que é o dolo e a culpa em stricto sensu. Falamos, né, do dolo, explicamos que é a vontade do resultado, a culpa não se tem, né, essa vontade do resultado, é uma conduta que quebra aquele dever de zelo, de cuidado, de cautela, né, que é revelado ou por um ato de negligência, imprudência ou imperícia. Isso revela a culpa em sentido estrito, né? Lembrando-se que essa repercussão, essa discussão acerca do grau de culpa, ela é muito relevante no que diz respeito à fixação, né, da indenização, notadamente o dano moral, tá? Mas nós sabemos que mesmo na culpa levíssima, aquela culpa pequenininha já gera o dever de indenizar, né? Porque a regra nós temos que a dever de indenizar é medido pela extensão do dano. Dano pequenininho, vou colocar aqui, ó, responsabilidade pequena. Dano grandão, responsabilidade grande, ainda que a culpa seja levíssima, tá bom? Como terceiro elemento, nexo de causalidade. Aí, vamos começar a falar do nexo de causalidade. E o nexo de causalidade, gente, nada mais é do que um liame, né? O liame aqui, ó, liame, liame da conduta e o dano. Olha só que bonitinho. Eles têm que guardar uma relação entre si, é uma ligação, é um elo invisível, né? A gente não enxerga direitinho e tal, mas há um elo entre a conduta, seja ação ou omissão, e o dano, tá, gente? Na responsabilidade subjetiva, essa conduta, ela tem que ser culposa, pelo menos culposa. Na responsabilidade objetiva, não. Basta haver uma conduta omissiva ou comissiva que guarda a relação com o dano experimentado pelo ofendido. Então, gente, o nexo de causalidade é justamente esse liame que está entre a conduta e o dano. Não pode, gente, existir, né, uma responsabilização se não há esse liame. Então, imaginemos que o dano experimentado por determinada pessoa não pode ser atribuído a esse agente, mas a uma outra pessoa, sei lá, a Deus, ao cosmos. Então não posso imputar responsabilidade àquele agente, né? Porque não decorreu da conduta dele aquele determinado resultado,
Tá? Então, o estudo do nexo de causalidade, gente, é justamente isso. E não pense que isso é fácil, não. Que a gente vai ver que o nexo de causalidade é meio discutível, né? É meio tenso o estudo sobre o nexo de causalidade, principalmente acerca das diferentes teorias que são aplicáveis, tá? Então, você que tá com o materialzinho, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus, o material que eu mandei para vocês tem que estar em mãos, tá? Tem que estar em mãos, beleza? Então vamos lá, no nosso material a gente começa trazendo um conceito do Sérgio Cavalieri, né, que dentre outras coisas, ele fala que o menino danado, cala a boca, danado, terrível esse menino. O nexo de causalidade é o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, tá? Então, gente, é quando é justamente aquilo que acarreta o dano. Vou dar um exemplo, né, que vocês vão compreender perfeitamente. Sua mulher chega em casa, né? Ou então você chega em casa do trabalho e tal, morto de saudade da mulher e fala: meu amor, como você está? Que saudade de você. Ela: quer? Não quero saber de nada. Tô puta. Aí você não entende nada. Meu Deus, mas por que foi, meu bem? Não, por quê? Aí ela começa a lhe acusar. Fala de monte que você não ama, que você não demonstra amor por ela, que você não traz carinho, que você não trouxe presente, que você não trouxe merenda, que você não deu cartão de crédito pra ela. Brincadeira, tá, gente? É só pra ilustrar o nosso exemplo aqui. Ela fala um monte de coisa pra você, quando na verdade, gente, ela tá pé da vida. Não é por um ato causado por você, mas é porque está naqueles dias, né, de tensão pré-menstrual. Então pensem que o dano que ela está sentindo, a irritação, a agonia, a inquietação, não decorre da conduta do seu marido, mas sim por um outro fator, um fator biológico dela. Pergunta-se, o marido tem algum tipo de responsabilidade sobre a irritação da mulher? Claro que não, né? Claro que não. Então o estudo do nexo de causalidade é justamente isso, gente. É saber de onde veio esse dano aí. De onde veio esse prejuízo experimentado pela parte. É atribuível a quem? Se eu conseguir fazer esse liame, é atribuível ao agente. Aí eu consigo pensar na responsabilidade civil. Gostaram do exemplo? Esse aqui cai em todas. Então, gente, é o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre conduta e resultado. De olho aqui no materialzinho, tá? Então, gente, lembre-se que o nexo de causalidade ele é estudado mesmo na responsabilidade objetiva, tá? Então, o nexo de causalidade não é uma peculiaridade da responsabilidade subjetiva, não. Mesmo na responsabilidade objetiva, há o estudo, há a interferência do nexo de causalidade. Vou dar um exemplo. Imagine que tem uma loja, né? Uma loja lá no shopping, tudo bem, tudo bonitinho, e o piso tá molhado. Olha só, gente, o piso tá molhado. Seja o funcionário ou um outro cliente, molhou e ficou molhado ali. Aí o cliente vem andando, tá? Aí escorrega, pô. Escorrega e cai, quebra o braço, quebra a perna, fica todo troncho, todo penso. Gente, o consumidor sofreu um prejuízo, uma lesão corporal, né? O braço quebrado, a perna quebrada. O prejuízo está caracterizado. Aí eu pergunto, esse prejuízo está ligado a alguma conduta do supermercado ou do estabelecimento comercial? A resposta é sim, né? Ou porque foi um funcionário que molhou e deixou de limpar, ou então porque não tinha um funcionário lá para limpar aquilo, né? Aquele chão para ficar bonitinho. Ou seja, eu consigo ligar o dano a uma determinada conduta comissiva ou omissiva do agente, tá? Então, quando isso ocorre, há responsabilidade civil, tá? Há responsabilidade civil. Mas vamos trabalhar nessa hipótese parecida. Lembre-se que nós estamos falando aqui de uma hipótese de responsabilidade objetiva, né? Relação de consumo, responsabilidade objetiva. Não se discute culpa, beleza? A gente não aprofundou a matéria, mas vocês já sabem isso, que a gente passou um tempão explicando. Beleza, então vamos
traçar uma outra hipótese. Imaginemos que um consumidor esteja andando dentro da loja. Aí, de repente, gente, ele sofre um ataque cardíaco. Aí cai durinho lá. Pof! No chão da loja. Pergunto, ele experimentou um prejuízo, um dano? Claro, pô. O cara, se conseguir viver, né, vai ser um milagre. Mas eu pergunto, esse evento, esse prejuízo, está ligado de alguma forma à conduta do supermercado? Ou do, sei lá, qualquer coisa? Não, não há ligação. Então percebo que nesse caso não há responsabilidade civil, né? Se de repente é um funcionário que chega por trás do consumidor e fala: ah, pegadinha do malandro, aí o cara vai lá e cai duro. Aí sim, porque eu posso atribuir a uma conduta, uma ação ou omissão do agente. Mas quando o indivíduo está andando e por fatos completamente alheios à atribuição do supermercado ou daquele estabelecimento comercial, gente, aí não há responsabilidade, tá? Ou seja, ele veio a ter um infarto, ele veio a se sentir mal, ele veio a desmaiar, cair, bater a cabeça, sangrar, por fatores completamente diferentes, né, do domínio daquele estabelecimento comercial. Logo aí não há responsabilidade, porque há a quebra do nexo de causalidade. Beleza, gente? Então, lembrem-se, aplica-se o nexo de causalidade mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, tá bom? Então, beleza, gente. O nosso material aí fala justamente isso, né? Que na responsabilidade subjetiva, o nexo de causalidade é formado pela culpa genérica, né? Um indivíduo que age com culpa e que acarreta um prejuízo a outra pessoa, né? Então imaginemos que o indivíduo está dirigindo o seu carro, então ele avança o sinal vermelho. Ora, quando ele avança o sinal vermelho, ele está agindo com imprudência, sim ou não? Não é imprudência? Imprudência, pô. Ele avançou o sinal, violou a lei de trânsito e está agindo de forma imprudente. Ele consegue prever o resultado da conduta dele? Consegue. Mesmo ele não querendo aquele resultado, ele consegue prever. É previsível que o cara que avança o sinal vermelho pode causar um acidente de trânsito. Então percebo que essa culpa, essa conduta culposa, tá? Essa falta de cuidado, de zelo, acarretou um dano a outrem, tá? Então, nesse caso, nós estamos diante, né, do nexo de causalidade deflagrado na responsabilidade subjetiva. Já na responsabilidade objetiva, o raciocínio é um pouco diferente, tá? Então vamos lá. Na responsabilidade objetiva, o nexo de causalidade é formado pela conduta cumulada com a previsão legal de responsabilização sem culpa ou pela atividade de risco. Então, quando há na responsabilidade objetiva, gente, não se discute culpa. Discute-se apenas o seguinte: o agente criou um risco ao ofendido. Se ele criou esse risco ao ofendido e esse ofendido veio a experimentar um dano, aí resta caracterizada a responsabilidade. Porque o nexo de causalidade se contenta com a mera exposição do indivíduo ao risco. Basta pensar no indivíduo, o chão ficou molhado. O chão ficou molhado. Olha só, gente, o dono do estabelecimento tem consciência de que isso pode acontecer. Então ele expõe os seus consumidores a determinado risco. Ele sabe que isso pode acontecer. Então ele tem que fazer de tudo para que isso não ocorra, né? Tem que ir lá, limpar e tudo mais. Mas pela mera criação do risco, resta deflagrado o nexo de causalidade e a responsabilização, mesmo com base na responsabilidade sem culpa, no objetivo. Beleza, gente? Existem algumas teorias. Gente, eu vou fazer vídeos de 15 minutos, tá? Então ali tá 14 minutos e 30 segundos, que eu vou fazer um teste para não ficar muito grande e tudo mais e vocês consigam acompanhar, tá bom? Então a gente eu vou dar o clique aqui para fechar esses primeiros 15 minutos aqui, tá? E já meto logo a segunda parte aqui, beleza? A gente vai falar agora das teorias do nexo de causalidade, beleza? Só rapidinho aí.